Olá, estou aqui com a Conceição, minha secretária de saúde. Conceição, que é uma profissional já reconhecida pelo seu trabalho, pela sua competência profissional e como gestora pública. Também preside o Conselho de Secretários de Saúde de todo o estado do Rio de Janeiro. Uma pessoa muito gabaritada e reconhecida no estado do Rio de Janeiro e nacionalmente. E nós temos a felicidade de tê-la aqui como companheira nossa e secretária do nosso município. Mas hoje estamos aqui para a gente falar um pouco sobre as medidas que nós tomamos até aqui em relação ao enfrentamento dessa doença difícil para todos nós, um momento muito doloroso para o país, com muitas mortes, mas que cada cidade está tendo que adotar medidas para evitar o máximo possível o contágio da doença e tratar da melhor maneira possível as pessoas que precisam de cuidado. Então eu vou conversar com a Conceição aqui para a gente poder mostrar para vocês um pouco isso, tá? Dizer para vocês que inicialmente a gente formou um grupo técnico para enfrentamento da doença, um grupo formado por profissionais de saúde e também por outras secretarias do nosso governo, tá? É importante porque são diversas medidas que precisam ser tomadas em diversas áreas. Então é importante ter um grupo técnico que diariamente se fala e avalia essas questões, tá? E tomamos medidas de isolamento social a partir da discussão desse grupo técnico, que foi a suspensão das aulas, a suspensão de todas as atividades esportivas promovidas pelo município, também as atividades culturais e as atividades festivas. Com isso nós diminuímos muito a circulação de pessoas e obviamente essa contaminação. E depois fizemos a diminuição e a reorganização dos serviços da prefeitura, de forma que pudesse diminuir o contato com as pessoas, mantendo os serviços essenciais e o atendimento na população. E fizemos uma série de também mudanças na saúde, Conceição, que eu gostaria que você explicasse para a nossa população. Bom, olá, bom dia a todos e todas. Obrigado, Luiz Antônio, pelas suas palavras para mim. Estou na secretaria há muitos anos, né? Gosto desse trabalho, adoro o que eu faço. Acho que para mim não é nenhum esforço vir para cá trabalhar, porque eu gosto do que eu faço. Então, esse momento para a gente, como você sabe, Luiz Antônio, foi muito difícil, um momento de muito trabalho, né? Assim que o Ministério da Saúde começa a liberar as normatizações, a gente tem que imediatamente cumprir essas decisões, né? E a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi reorganizar a nossa rede de atenção à saúde como um todo, né? Não só o município de Piraí, mas também no estado, mas partindo isso teve que ser feito de forma ascendente, partindo do município. Então a primeira coisa foi sentar com a equipe técnica, né, do núcleo duro da secretaria, para poder ver o que nós íamos suspender de atendimento. Aí, como o próprio Ministério já colocou, a suspensão dos atendimentos, de todos os atendimentos eletivos, cirurgias eletivas, exames eletivos, aquelas consultas também eletivas, que faz a cada 3 meses, a cada 5 meses, 6 meses. Então, esse tipo de atendimento a gente teve que reorganizar para poder organizar o atendimento à epidemia, né? A ideia era desocupar os serviços, né? Porque no caso de um atendimento num fluxo muito grande de pessoas ao serviço, esse serviço tivesse liberado para os profissionais atender as demandas da epidemia e também diminuir o fluxo de pessoas e o risco de contaminação, né? Porque senão o próprio ambiente, o próprio serviço vira um ponto de contaminação. Então era diminuir também, principalmente diminuir o fluxo de pessoas dentro do serviço. E aí isso deu muito trabalho, né, porque você tem que pensar em todas as pessoas, né, nos casos, a gente teve que pensar casos, né, que a gente atenderia, que ficaria no atendimento ou não. Mas com isso nós fizemos uma redução
de quase 60% do atendimento de rotina da rede, para poder organizar para o atendimento, montar as portas, né, a porta de entrada de triagem para a Covid e ter essa equipe de uma forma mais liberada. Além disso, teve que de fazer toda essa reestruturação, teve que sentar, isso falando da rede própria, da rede pública do município. Nós tivemos que sentar com todos da equipe, né, treinar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário, sobre esta nossa proposta, para que todos eles falassem a mesma língua do que nós estávamos propondo, para poder a população, né, para facilitar, né, o entendimento da população do que estava acontecendo, que as pessoas continuam procurando, claro, né, o serviço, e tem essa necessidade, né, de estar continuando procurando serviço. Então, assim, e aí, além dessa reestruturação, treinar as pessoas em relação à reestruturação, nós tivemos também que treinar em relação à pandemia, escrever fluxos de atendimento, né, protocolos de atendimento em relação à pandemia, o que também foi muito difícil, porque é uma coisa assim desconhecida, né, para todos nós, né, uma doença desconhecida. Nós, né. No primeiro momento houve assim, uma tendência de gastos muito exagerados de EPIs, porque as pessoas tinham medo, né? Então todo mundo queria usar EPIs e a gente ficou assim, muito preocupado, porque de repente o fluxo de uso foi lá para cima e esvaziou os nossos estoques que a gente tinha de rotina. Porque todos os EPIs não são coisas novas, são coisas que já existiam na secretaria, né? Como eu disse, já estavam nos nossos estoques, já estavam nos nossos estoques, só que num consumo em torno do que aconteceu. Acho que o consumo girava em torno dos 20% do que aconteceu na hora que natural, com a epidemia, né? Com a epidemia, porque todo mundo, nós todos ficamos com medo e ficamos, usamos, não usamos, né? Isso. Aí a gente começa a buscar literatura, né, as experiências internacionais, estudar mesmo para poder ir ver protocolos para o uso racional. Não é um uso racional, não é de impedir o uso, mas de usar de forma racional. De forma adequada, evitar qualquer tipo de desperdício. Exatamente. E para também evitar o desabastecimento no momento de pico da epidemia. Esse era o nosso maior medo, porque começou a faltar no mundo, né? Hoje parece que já está normalizando um pouco algumas coisas de EPIs, mas não todas. Mas com a falta no mundo, a gente ficou com muito medo de não fazer um estoque, de fazer um uso de desperdício, e no momento de pico da epidemia, a gente não ter EPIs e aí ser o caos do caos, né? De adoecimento de profissionais, contaminação de profissionais. Já foi então importante esse isolamento social inicial para evitar esse pico cedo da epidemia. Eu acho que Piraí foi muito feliz nessa, né, no ter iniciado o isolamento social nosso cedo, como nós iniciamos, porque a gente não estava com o vírus circulando. A gente tem muita síndrome gripal, tem um vírus gripal circulando, e esses são os casos suspeitos. Sim, a gente sabe que, vamos falar deles o aí na coronavírus frente. Podia estar no meio, mas a gente viu pelo caminhar que não era uma realidade, mas a gente tomou a medida do isolamento social, né, na hora correta. Por isso que a gente está hoje com mais tranquilidade em relação à cidade, aos nossos casos, que a curva nossa está crescendo, como você também está acompanhando. Eu vejo que você faz mais estudos. Em relação aos EPIs, você também pediu para comprar mais EPIs? Aí sim, aí começamos a fazer compras para poder, né, começou a ser oferecido e a escassez. Então, com medo de não ter, a gente começa a fazer as compras para poder reabastecer o que já era normal de uso, normal da rede, e também para fazer um certo estoque para o momento. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa que a Conceição está tocando aqui, que é importante. É o seguinte: na Europa, quando começou a faltar EPI, muitos fabricantes baixaram o preço dos EPIs para poder facilitar a compra para atender a população. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos aumento do preço desses EPIs, alguns de 600%, aumentando a dificuldade não só financeira para comprar, mas o cuidado de não fazer uma compra superfaturada, né? Porque a gente tem que prestar conta do dinheiro público de forma permanente. Então vejam vocês como é que aumenta a dificuldade, porque tem gananciosos, infelizmente, querendo se aproveitar sempre desse momento para ganhar mais dinheiro, como tem gananciosos na política que também querem aproveitar da desgraça
para poder aparecer nesse momento tão difícil. Mas ainda bem que a gente tem gente competente aqui, capaz de dar conta disso. Essa situação, ela assim, ficou tão grave que a gente tinha lista de preços, né? Atas de registro de preço, principalmente para máscara cirúrgica. A gente tinha ata de registro de preço no momento que o fornecedor imediatamente falou que ele estava com pedido pronto para ele entregar. Eu lembro que era até acho que 22 de março, que era a data limite para ele entregar o pedido. Ele já informou que não tinha o material para entregar, não entregou, todas as nossas atas começou a não atender mais, né, que eles não queriam entregar, falava que não tinham produto, e aí começou outros fornecedores entrar. O preço lá em cima. Sim, assustadores, entendeu? Porque você vê isso é para vocês entenderem a situação. Um registro de preço. Que um gestor passa. Um registro de preço de 11 centavos de uma máscara cirúrgica e você ter que comprar lá R$7, assim, olha, né? Sai de 11 centavos para R$7 a unidade. Tudo denunciado ao Ministério Público, tudo a gente está fazendo com muita transparência. Agora vamos voltar para falar de que outras medidas foram necessárias ser tomadas no município para a gente enfrentar esse Covid aí em relação ao hospital, em relação aos postos de saúde, que a gente chamou de medidas complementares. Essa reorganização, né, esse protocolo, essa reorganização do uso de EPIs, acho que é uma coisa fundamental na epidemia. Acho que isso é a coisa que mais tem consumido também as autoridades, né, por causa de saúde do trabalhador, em reorganizar isso. Isso não foi feito só na Secretaria de Saúde, teve que ser feito no Hospital Flávio Leal. E o Hospital Flávio Leal, ele acaba tendo necessidade de EPIs, um consumo muito maior do que a própria nossa rede, mas também de EPIs mais, tipo, aventais impermeáveis. Sim, mais sofisticados. Mais sofisticados, porque faz o atendimento muito direto, tuba, né? Às vezes o paciente mais grave, que já tem outras necessidades que requer muita proximidade de quem está atendendo dele. Então, sim, isso também no Hospital Flávio Leal foi feito, além dos protocolos. A mesma coisa que aconteceu na Secretaria de Saúde aconteceu no Flávio Leal, aquele desespero por todo mundo usar EPIs. E depois a gente foi trabalhando com mais tranquilidade sobre lavar mãos, né? Que é a coisa mais importante de tudo isso. Não adianta toda a EPI, população, né? todo mundo. Não adianta EPI, álcool gel, álcool a 70, se não lava a mão. Eu falo que faz uma papa de bactéria, né? Se não lavar a mão. Então, assim, essa foi a principal necessidade. Aí, junto com tudo isso, a gente montou o centro de triagem nas nossas redes, né, que foi a porta de entrada diferenciada. Cada PSF virou um centro de triagem. A gente separou. Cada lado do PSF ficou uma sala para centro de triagem de Covid e outra sala para outras procuras. Para outro atendimento geral da população. A gente tomando cuidado para esse fluxo, para essas pessoas não cruzarem fluxos, entendeu? Muito importante. E reduzimos o atendimento da unidade. Então, isso facilita, isso diminui a contaminação. No Flávio Leal, a gente teve que reorganizar também, porque a gente montou um centro de triagem, né, desmontou a fisioterapia, sim, trouxe a pediatria para dentro do hospital e pegou aquela ala toda lá e montou o centro de triagem totalmente independente do pronto-socorro. Duas portas de entrada então, né? Um do pronto-socorro normal e o outro é um centro só para suspeitos de Covid. Vão para separando essas populações. Exatamente. Síndrome gripal, e ficou muito legal ali o fluxo, que nem na rua eles cruzam, né? Sim. Eles vêm pela rua. São acessos diferentes. Muito bom. Eles vêm pela rua Lucena e tudo. E ali também a gente montou 12 leitos específicos para Covid. Sim. Desses 12, 9 são leitos de clínica, né? Com isolamento, e 3 leitos com respirador. Para a gente poder garantir a vida até a transferência. Porque a transferência é para onde, Conceição? Explica para o nosso ouvinte como é que foi a questão do hospital regional com o Estado. Tá, o hospital regional, como todos veem, ele estava funcionando com leitos de CTI para outros agravos, né? 30 leitos de CTI, com mais acho que 10 leitos de pediatria, estava sendo de extrema importância para a gente, onde a gente estava garantindo, né, acesso das pessoas à CTI, mas com a situação do Covid, o Estado
estruturou o regional para ser só para a Covid, até para poder, como todos nós sabemos, para impedir o risco da disseminação, né, da contaminação de outros pacientes. Isso transformou num grande problema para a gente, porque a gente acabou perdendo os outros leitos de CTI. Que tiveram que ser redistribuídos para outros hospitais. Redistribuído fora, inclusive para outros hospitais na região e fora da região. Fora da região. Né? Mas não foram leitos a mais. Acabou que ficou nas mesmas existentes, onde que tem, né, tem sido grande problema para nós. Sim. Não está conseguindo. O paciente que não é Covid, está com mais dificuldade, que precisa hoje de CTI. Obviamente agora está tudo mais apertado para todo mundo. Apertado. Quantos leitos de CTI no Hospital Regional para Covid? Hoje, Luiz Antônio, ele está com 80 leitos de CTI e acho que 145, se eu não me engano, de clínica. De leitos clínicos. Então, só para vocês entenderem como é que é a nossa organização aqui, né? O hospital se preparou com leitos clínicos específicos para Covid, também para atendimento de casos graves, inclusive com respirador, para manter a vida desse paciente, manter ele sendo tratado, até ele ser transferido para o hospital regional, que é o hospital de referência, que tem lá uma grande quantidade de leitos para atender a nossa região, inclusive o município de Ipiraí. Conceição, a gente também... mas é isso mesmo. Eu acho que é importante que eles saibam que está lá. Agora, a gente fez outras medidas, né, que foi a redução do comércio. Eu fiz um decreto reduzindo as atividades do comércio, exceto as essenciais, tá, como medida de contenção da doença, para evitar um número grande de circulação das pessoas, mas preservando o mínimo de atividade, que a gente também acha importante, né? Preservar a economia do município, preservar o emprego das pessoas, tudo isso é necessário. E ampliamos a divulgação, né, de medidas de isolamento social, a Secretaria de Saúde que tem nos orientado nisso. Fizemos um combate a fake news, logo no início já começaram a surgir fake news, né, lá em Arrozal e aqui em Ipiraí. Fizemos uma denúncia na delegacia para investigar essas fake news. Eu acho que são medidas importantes também, né? Essa coisa de explicar para a população a importância do isolamento. Assim, a medida do isolamento, eu particularmente defendo o isolamento, né? Vou defender até o último momento, porque como todos nós sabemos, ainda não existe a vacina, né? Apesar das pesquisas, mas isso ainda vai demorar muito, você deve falar disso mais em detalhe, né? Não tem tratamento, né? Uma infecção, um vírus desconhecido, tudo isso que se fala dos usos desses medicamentos, cloroquina, oseltamivir, essas coisas assim, nada ainda tem comprovado, né? É verdade. E ainda traz outro grande problema, por exemplo, já não tem mais oseltamivir no mercado. Então, os casos suspeitos de H1N1 de verdade, que precisam do oseltamivir, vai ter problema, que é o Tamiflu, né? O conhecido Tamiflu. Porque a população vai lá e compra e guarda em casa. A população que tem dinheiro para comprar. Tem dinheiro. E fica faltando para a população que tem menos dinheiro, que precisa, que pode precisar de fato. A importância do poder público garantir para você esse medicamento. Eu estava vendo uma audiência pública do CONASEMES com o CONAS e o Ministério da Saúde, então isso já está claro, o Ministério da Saúde já está informando que vai faltar o oseltamivir, entendeu? Então, e o perigo é exatamente que também está circulando, né, todos, é o período da circulação dos vírus H1N1. Por isso, a campanha nós estamos fazendo a vacinação. Nossa rede de postos, fazendo a vacinação do H1N1 para o público preferencial, conforme a norma preconizada pelo Ministério da Saúde, isso é importante, tá? Toda a nossa rede trabalhando. Conceição? Então, Antônio, só se cortando, eu acho assim, a medida do isolamento social, por isso que ela é a coisa mais, é o que a gente pode fazer com o resultado, né? Eu vi as estatísticas do estado do Rio, apesar do caos que a gente já está vivendo, né, no estado do Rio, nos estudos de estatísticas deles, eles mostram o quanto conseguiu empurrar essa curva para maio, né? Sim. Mas só que agora que as pessoas voltando a circular, a gente está vendo isso mais, né? Infelizmente, aí a situação está agravando. Mas eu acho que no nosso município a gente foi muito feliz com as nossas medidas e continuar com elas. Eu acho que é fundamental, porque se não continuar, todo o esforço que nós fizemos,
ele vai, né, vai se perder. E lembrar as pessoas que a medida do uso da máscara, o uso da máscara é uma coisa importante, mas ela não é achar que a máscara resolve o problema, né? Continuar lavando a mão, evitar as aglomerações, mesmo em uso de máscara, está evitando as aglomerações. Vamos falar disso com mais detalhe. E quem não souber usar a máscara acaba virando um ponto de contaminação para ele. Então, assim, era isso que eu queria estar ressaltando. Deixa eu aproveitar para falar também que a gente, né, tem aí feito atualização permanente desse processo, tá? Há uma discussão cotidiana nesse grupo técnico de enfrentamento do Covid. Eu venho atualizando os decretos, né, de acordo com a necessidade. Por exemplo, tinham pessoas vindo de fora para passar o fim de semana tomando banho no Lago do Caiçara, no Rio Cacaria, fazendo pescaria. Isso não é possível. Então o decreto contemplou a proibição dessas atividades, né? Todos são bem-vindos na nossa cidade, mas agora não é o momento, é cada um ficar em casa, na sua cidade, tá? A gente está incentivando o uso de máscara pela população. Por quê? Porque diminui de fato essa possibilidade de contaminação, mas também é para ver se você evita de você sair de casa sem a máscara, mas também não é para ir para a rua para comprar uma coisa desnecessária, tá? Estamos fazendo atualização permanente dos nossos funcionários, com treinamento na secretaria, no hospital. Agora, além disso... vários fazendo curso, né? Sim, à distância na própria Fiocruz. Na própria Fiocruz. Já tem vários fazendo. Agora, Conceição, é importante para a população saber medidas de controle social e de transparência, porque a gente tem que ter responsabilidade em fazer as coisas, no uso do recurso público, mas também precisa dar transparência. Então nós adotamos uma série de medidas e eu queria que você falasse para o pessoal essas medidas que nós tomamos em relação a essa questão. A partir do seu primeiro decreto, né, que cria, o segundo, né, que cria o grupo executivo, não foi isso? O segundo decreto, né? Isso. Que cria o grupo executivo e a gente começa a organizar o plano de contingência. Então esse plano de contingência ficou pronto, a gente apresentou e discutiu o plano de contingência com o controle social, né? Nós fizemos até uma reunião presencial com o segmento de usuários e profissionais de saúde aqui no Oasis, né? Do Conselho Municipal de Saúde. Conselho Municipal de Saúde, junto com todos os dois segmentos, tanto de usuários quanto de profissionais de saúde, para apresentar e discutir o plano de que era o plano de contingência e discutir todas as medidas, porque tudo isso que a gente está falando aqui está contemplado dentro do plano de contingência, né? E a gente apresentou e discutiu em detalhe o plano de contingência com eles. Eu acho que isso sim é extremamente importante, porque clareia o controle social, né? O Conselho Municipal de Saúde tem um papel importante, que é formador de opinião, ajuda a gente a disseminar as informações para a população, né? E é o órgão de controle, né? É o órgão de controle que está na lei. Outra coisa que nós fizemos, enviamos para o Ministério Público, né, todas as nossas medidas, a gente está informando ao Ministério Público, tem uma relação assim muito frequente, né? Frequente com o Ministério Público, que ele demanda e a gente informa uma quantidade de documentos, que isso também consome muito nosso tempo, que são coisas que você tem que elaborar, mas assim, uma coisa ajuda a outra, né? A gente começa, enviamos para o Ministério Público, Defensoria Pública, né? Não só o Ministério Público, Defensoria Pública, além de estar na página da Prefeitura, né? Então, o plano de contingência. Fez também uma apresentação para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. Numa segunda-feira, nós fomos apresentar o plano de contingência e discutir também com os vereadores. Nós apresentamos, foram mais de 2 horas de reunião. Então veja bem o que a Conceição está aqui falando, né? A gente divulgou as informações dos casos para a população, aqueles quadrinhos que vocês vêm sendo divulgados permanentemente. Tem os vídeos informativos, eu já fiz vários vídeos, né? Para a gente informar. Aprovado no Conselho Municipal de Saúde, levado para a Câmara de Vereadores, ao Ministério Público, à Defensoria, e todas as despesas estão na página de transparência na internet. Não tem nada escondido. Aqui tem que ser tudo transparente, porque é o dinheiro público. A gente sabe que se tem gente, né, querendo se aproveitar aí
do momento de crise para superfaturar, não é aqui que vai encontrar esse espaço, porque tudo aqui é feito com responsabilidade e com transparência. E todos aqueles que abusarem de preços aqui serão denunciados ao Ministério Público para as medidas legais. Isso é uma outra medida que a gente está tomando. A gente teve que fazer as compras, né, como você, atendendo a legislação, mas são compras diretas, né, que a legislação está permitindo isso, com pesquisa de 3 preços, mas também todos os processos para o Covid, né, porque já é uma ação no específica, plano, né? Específica no nosso orçamento e no plano, teve que criar isso, né, no orçamento e no plano municipal, inclusive no próprio plano municipal, na programação anual de saúde, inclusive apresentada ao Conselho também. A gente separa esses processos, eles são todos identificados e agora a gente já vai começar a demandar as empresas que nos vendeu nesses preços para ela apresentar as razões do preço, entendeu? Uhum. E isso é uma parceria com o Ministério Público, e vamos informar o Ministério Público. Isso é uma forma também da gente se proteger, porque na realidade aqui a gente pode ser penalizado porque não faz e porque faz. Imagina se eu ficar olhando, não, a máscara é R$7, a máscara é R$6. Se faltar máscara é problema, né? Aí, se comprar muito caro é problema também. O próprio Ministério Público do Trabalho, todo dia, que é outro tipo de Ministério Público, que está também numa relação bem estreita com a gente, para poder ver tudo que a gente tem feito em relação à política de saúde dos trabalhadores nesse momento. Então, assim, isso também é outra coisa de transparência que a gente está fazendo, dando informação e já organizado esses processos. Agora, a consultoria jurídica já está montando todos os textos para poder pedir a explicação do fornecedor pelos preços. Se ele mostrar que ele comprou, né, aí vai, né, que ele só adquiriu em altos preços. Uma outra dúvida que as pessoas têm me colocado é sobre o número de casos suspeitos em Piraí, quando olha para outros números de outras cidades, proporcionalmente cidades maiores e com números até menores que o nosso. Então eu quero dizer para você, embora eu já tenha explicado isso no outro vídeo, que nós seguimos as normas do Ministério da Saúde, normas internacionais, para definir o que é caso suspeito ou não. Então, quando a epidemia começou, antes até de virar pandemia, caso suspeito era o caso daquelas pessoas que tinham clínica de gripe e que estavam vindo de outro país. Então era um número muito pequeno de pessoas. Nós não tivemos nenhum na nossa cidade. Depois houve uma segunda fase, que foi pessoas que tivessem clínica e que tivesse tido contato com um caso confirmado. Também não tivemos esses casos aqui na nossa cidade, mas já aumentou a possibilidade de ter caso suspeito. Depois, quando a epidemia se instala no Brasil, o Ministério classifica que todo aquele indivíduo que tiver sinais de gripe e febre, então já ampliou muitas pessoas, porque pode ser inclusive gripe de outra natureza, de outro tipo de vírus, mas que não dá para diferenciar no momento de epidemia. E em seguida passou a ser qualquer caso de gripe. Por quê? Porque a Covid, né, a doença causada pelo coronavírus, ela pode, desde caso grave, que vocês têm assistido com óbitos, infelizmente, mas casos leves. O indivíduo tem apenas uma febre, um mal-estar, uma dor no corpo, e tem gente que inclusive nem tem sintomas. Então nós seguimos a regra definida pelo Ministério da Saúde. Por isso nós tivemos uma notificação cada vez maior de casos de gripe no município como suspeito. Porque como saber se é Covid ou não, se os sintomas são os mesmos, tá? Então, aqui nós seguimos a regra. Se outros municípios estão seguindo exatamente essa regra, eu não sei, mas a gente aqui está seguindo exatamente aquilo que é preconizado. E aí eu quero falar dos casos apresentados até ontem, tá? Nós tivemos 427 casos suspeitos, ou seja, pessoas que tiveram clínica de gripe do início até agora, é cumulativo. Desses nós tivemos 62 casos com exames coletados. Desses 62, 31
foram descartados, né, deram negativos, 12 confirmados. Desses 12 confirmados, 6 já foram considerados curados, porque já passou os 14 dias da quarentena deles e eles estavam muito bem, e 6 estão bem em casa, em monitoramento clínico pela nossa equipe via telefone, via contato pela internet. E 19 estão aguardando o resultado, porque é um tipo de exame que alguns demoram mais, que são exames que vão para o laboratório central no Nutrius. E 354 ficaram sem coleta. Então eu quero falar um pouco disso. Mas por que não coletou? Ah, primeiro, é importante que todos eles ficaram em quarentena. Sim, todos eles suspeitos ficaram em quarentena e com monitoramento. Todos eles evoluíram bem. Todos eles tiveram supervisão da equipe de saúde. Tá? E no início, a orientação da coleta era somente para profissionais de saúde e casos graves. Não havia testes no país, como ainda não há teste suficiente para toda a população. Tá? Depois eu quero perguntar para a Conceição. Segundo, que o teste ele tem uma regra para ser feito. Não é qualquer pessoa que é aconselhável fazer o teste, porque senão a gente vai ter perda desse teste sem ter um resultado efetivo. Então, Conceição, eu queria que você falasse um pouquinho do teste molecular, o PCR, e do teste rápido, para a gente tentar explicar para a população e acabar com as fake news que estão por aí. O PCR, Antônio, até pegando um gancho na sua fala, porque se você fizer ele fora da indicação ou fora do tempo, ele pode dar um falso negativo e ainda trazer risco para a população, né? Então, assim, por isso que tem que ser observado aquele período, né, que você conhece tão bem, né? Que a regra manda. Que a regra manda, né? A regra pelos estudos, né? Sim. O PCR-RT, que é o suave, né, aquele que colhe na garganta ou no nariz, a gente está fazendo os pacientes graves que estão no hospital, que tem atendimento no Flávio Leal. A partir de agora a gente vai fazer na nossa rede também, para os casos que não foram para o Hospital Flávio Leal, mas que está dentro de uma nova normatização do Ministério da Saúde. A normatização saiu agora. Saiu agora, é o boletim 12, o boletim epidemiológico número 12, que saiu, acho que é dia 23 ou 24 de abril, que é extremamente recente, né? Que está no site do Ministério, é técnico, né? Mas as pessoas podem ler. Então a gente vai fazer vai colher o PCR também nas nossas unidades para aquele grupo de pessoas que está lá no boletim. Segundo a regra. Né? E vai para o laboratório Noel Nutrius. Vai para o laboratório Noel Nutrius mas o laboratório Noel Nutrius ainda continua muito sobrecarregado e demorando os resultados, né? O que atrapalha um pouco as nossas medidas, porque principalmente para profissionais de saúde, que você, se ele não tiver contaminado, ele poderia voltar para o serviço assim que ele não tivesse mais sintomas. Só para você saber, esse exame é um exame especializado que não se faz em qualquer lugar. Tem um único laboratório central do governo do estado que realiza esses testes para todos os municípios do estado inteiro, para os milhões de habitantes. Portanto, tem uma fila grande lá e por isso que demora um pouco o resultado. Em todos os estados, né? Todos os estados têm um LACEN, né? Embora aqui tenha apoio de alguns outros laboratórios, como da Fiocruz aqui, e outros que estão ajudando. E eles já estão aceitando laboratórios credenciados ao LACEN, que atendem às exigências, que o LACEN sabe todo o processo de trabalho deles. Isso precisa de ter um documento, um certificado do LACEN que pode atuar, que a gente estava tentando comprar no setor privado desses laboratórios credenciados. Só que os laboratórios, eu estava quase fechando, né, com um laboratório nosso que presta serviço para a gente, mas ele me pediu mais 10 dias porque ele não tem material. O material, como você sabe, é tudo importado, né? Então, são as É bom as pessoas saberem que o Brasil quase não fabrica nada de insumos especializados na área da saúde. Não fabrica medicamentos, não fabrica insumos para testes, não fabrica insumos para exames, não fabrica respirador, não fabrica uma série de produtos, que eu acho que é uma outra questão mais para frente que a população precisa discutir.
Mas vamos falar também do teste rápido. Aí então o PCR é isso, né? Ele tem que ser colhido naquele período lá que fala de 3 a 7 dias. A 7 dias, o ideal é de 3 a 5 dias, mas fazendo de 3 a 7, e tem algumas excepcionalidades, mas isso quem decide é a equipe médica, né? A partir do caso que está lá assistindo. Né? De toda a história, vinculando a toda a anamnese, né? A história clínica do paciente, é uma decisão médica. E os testes rápidos. O Ministério da Saúde tinha, até hoje o Ministério da Saúde não orienta a compra de testes rápidos. Mas como os municípios estão trabalhando no escuro e ele próprio não está conseguindo as compras rápidas, que comprou mais de 500 mil testes, muito pouco, né? 500 mil. Ele comprou no primeiro momento 500 mil. Agora 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. Também não dá para nada, vai chegar a 50 milhões. Uma população de 200. Estamos aguardando. E 20 milhões. Aí o Ministério ele não recomenda. Quando ele viu que não estava conseguindo importar, porque esse que ele comprou, tipo, os primeiros 500 mil, ele veio da China, liberado pela Anvisa e validado pelo INCQS. Primeiro validado pelo INCQS, né, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, não é isso? Isso. Né? O INCQS validou, a Anvisa foi, viu todos, né? Passou para a Anvisa viu todos os critérios, então, ok, podia comprar. Deixa eu esclarecer isso para a população, porque veja bem, teste rápido, quem fabrica? Esse teste tem qualidade? Como é que nós vamos saber se o que nós estamos comprando de fato funciona para a população? Né? Então, ele precisa estar normatizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e precisa ter um teste para ver se ele de fato está funcionando, que é esse que o INCQS. Então o Ministério disse para todos os municípios, não comprem qualquer coisa no mercado, porque vai ter gente querendo vender, e tem aí um monte de gente querendo vender para ganhar dinheiro, sem ter a norma, sem ter a validação necessária. Então nós não podemos fazer coisas de forma irresponsável, só para agradar alguns que acham que com o teste vão ficar livres do problema. Teste não vai parar a epidemia. O teste é para a gente ajudar o serviço de saúde a organizar melhor o enfrentamento dessa epidemia, e precisa disso que a Conceição está falando. Aí agora, ele está liberando, a Anvisa, acho que cadastrou 6 tipos de teste no país. Eu não estou bem certa desse número não, mas são de 5 a 6 marcas de teste no país. E com o que veio da China, validado pelo INCQS, eles começaram a tentar uma parametrização, positivo em um, positivo em outro, e a Anvisa liberou esses testes. Aí a gente pode comprar, apesar do Ministério da Saúde não sugerir compra, ele mantém no boletim, ele mantém para a gente fazer com que ele vai fornecer. Mas como ele forneceu para o Rio de Janeiro 37 mil testes, foi o que o Ministério mandou para o Rio de Janeiro no primeiro momento. Isso, por exemplo, Piraí recebeu 100 testes. O que nós vamos fazer com 100 testes nesses 300 e tanto nosso aí? 62 já foram, né? Já foram. Bom, deixa eu só explicar uma outra coisa que eu acho que é importante. O teste rápido, ele tem uma regra. Ele deve ser feito entre o 8º dia de clínica da doença até o 14º. Então, daqueles 427 casos que nós tivemos até ontem suspeitos, né? 62 casos com exame coletado, e a gente está conseguindo coletar um pouquinho mais daqui para frente, mas só quem está nesse período. Quem já tem mais de 14 dias de evolução, que é a grande maioria, mais de 300 casos, né? Não há como coletar, ele está fora do processo, e também não tem importância, porque estão todos bem, né? Todos, eles não são considerados curados porque não foram testados, mas claro que clinicamente estão curados. Então, eu não tenho uma fila, né, como muito imagino, de 400 e poucas pessoas aguardando o teste. Não existe isso no município, tá? O que é importante é fazer o monitoramento dessas pessoas. Agora é importante ter os testes, como a Conceição está dizendo, validados, para que a gente possa ir aumentando o nosso controle sobre o andar da epidemia, sobretudo agora nessa fase
que ela está subindo muito, né, Conceição? Me fala aí desse momento aí que nós estamos vivendo então, agora, atual. Daqui para frente agora, de acordo com esse boletim do Ministério, boletim 12 do Ministério, vem um grupo maior dentro do protocolo. Então, esses testes chegaram, nós estamos comprando, são só 100, que a gente sabe que não dá para nada, né? Chegou essa semana, né? Segunda-feira. Isso. Nós estamos comprando mais 200 de um outro teste já liberado pela Anvisa, não é validado pelo INCQS, mas a Anvisa já liberou. Já liberou, está dentro da norma da Anvisa. Já está dentro da norma, totalmente, atende a norma. E a gente vai fazer para aquele grupo que está lá, profissionais de saúde, profissionais de segurança, pacientes graves, idosos com comorbidade. Que é o protocolo. Que é o protocolo, dentro do critério. Por exemplo, passou o período de poder PCR, ele não fez o PCR, aí a gente pode tentar confirmar esse caso, se ele tem vínculo clínico e epidemiológico, né? Com o teste rápido. Com o teste rápido feito entre o 8º até o 14º dias. Então, isso vai ser feito nas unidades também. Mas isso tudo é uma decisão médica e da vigilância, porque tem que ter a clínica e ainda a vinculação epidemiológica também. Não é sair fazendo teste... Que não vai adiantar de nada. Não vai adiantar, porque se ele der negativo, qual que é o perigo do teste rápido? Se ele der negativo, eu não tenho segurança... Isso, ele não exclui a doença. Não exclui a doença. Vamos esclarecer isso. Tanto é que ele precisa continuar... Um percentual da população quarentena que está com sintoma faz o teste dá negativo. Mas não quer dizer que ele não tenha doença, é o chamado falso negativo. Exato. Quando ele dá positivo, é importante que a gente saiba que aquele caso é positivo. Mas quando dá negativo, eu continuo sem ter certeza dessa questão. Então, essa pessoa precisa continuar na quarentena até completar os 14 dias, mesmo com o teste sendo negativo. Tá? Então, eu acho que tá bom de testes. Eu queria só para a gente finalizar, Conceição, nós estamos num momento que estamos indo para o pico da epidemia no Brasil, milhares de mortos, a gente precisa ter compaixão com os nossos mortos, não é banal. Você que já perdeu a sua mãe, o seu pai, o seu avô, algum irmão, você sabe a dor da perda que é para uma família. Nós temos milhares de pessoas que morreram nessa doença e continuam morrendo, então é preciso que todas as pessoas, não só os governantes, esses mais ainda têm que ter responsabilidade, mas todas as pessoas tenham que se colocar no lugar do outro para sentir a dor dessa perda. Então, Conceição, eu queria que você falasse para a nossa população, para o cidadão, o que ele pode fazer para evitar que mais vidas se percam nessa epidemia. Bom, eu já disse antes, em outra fala minha, pública, que esta epidemia ela é um problema dos governos, né, mas também da sociedade. Eu não acredito em trabalho unilateral. Então, assim, o cidadão, dentro do conhecimento dele, ele pode fazer muita coisa para evitar mais sofrimentos e mortes, né, desnecessárias. Sim. E o que ele pode fazer? Hoje, o que a gente sabe que é uma doença que não tem tratamento, não tem vacina, o que a gente pode fazer hoje é o isolamento social, o distanciamento, ficar em casa. Ontem eu ouvi o ministro falando que estranho que 100 anos depois da gripe espanhola a gente está tomando as mesmas medidas que foram tomadas há 100 anos atrás, lá, que era o isolamento social. Mas o que ainda hoje a sociedade, o cidadão pode estar fazendo é isso, ficando em casa, usar máscara quando sair para as áreas de grande circulação, lavar as mãos e só sair do estritamente necessário. Usar álcool 70, álcool gel, se for possível, mas o mais importante é lavar as mãos e ficar em casa. Queria finalizar reforçando um pouco do que a Conceição está falando aqui. Sabe? Não temos tratamento específico para essa doença. Tem muita fake news rolando aí, mas ainda não há. Gostaríamos muito que tivesse. Esperamos que tenha. Ainda não temos vacina, temos que aguardar.
Então, a única medida para evitar a contaminação é isolamento social, a pessoa permanecer em casa. Para quê? Para aquelas que já estão doentes e as que estão adoecendo e que precisam do hospital, precisam do CTI, que já está faltando, tenham acesso a um tratamento digno. Então, ficar em casa é salvar vidas. Se você não precisa ir na rua para comprar alguma coisa essencial, não vá. Pense no seu próximo. Pense que você está salvando a vida de alguém quando você fica em casa. Isso é muito importante. Queria agradecer muito a Conceição, agradecer essa profissional brilhante e competente que a gente tem aqui, que nos dá um suporte que é fundamental, técnico, de gestão, para a gente saber que a cidade fica mais protegida quando a gente tem com ela na liderança de um grupo de profissionais de saúde, de funcionários na rede municipal, no hospital e apoiado por outros funcionários de outras secretarias para a cidade enfrentar esse drama tão terrível que o mundo está enfrentando. Eu queria agradecer e tenho certeza da colaboração de cada um dos nossos moradores. Até breve, numa próxima explicação sobre a doença.